Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada especial sobre inteligência artificial. Eu sou a Natália Pessoa, sou diretora de comunicação da Bosch em Portugal e Espanha, e hoje nós estamos aqui para falar sobre ferramentas de IA que permitem libertar-te algum do teu tempo, ou melhor, que te ajudam a ser mais produtivo e focar naquilo que realmente interessa no teu trabalho. E quem melhor para falar conosco sobre essas ferramentas do que o Tiago Henriques, que é Head of AI da Google na Europa, Middle East e África. Por isso, obrigada, Tiago. Obrigada por teres aceito o convite. Bem-vindo ao Fala-me de Tecnologia. Obrigado, Natália. Prazer estar aqui convosco hoje e também muito obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos direto ao assunto. Então, tu sentes que essas ferramentas de IA já estão realmente a transformar o dia a dia das pessoas, seja em casa, seja no trabalho? Sim, eu acho que de maneira mais consciente ou inconsciente, já muitas das pessoas interagem com a inteligência artificial. Obviamente acho que os últimos 2 anos, 3 anos, houve uma aceleração muito grande, especialmente no final de 2022, quando muitas ferramentas começaram a permitir as pessoas falar com estes modelos mais inteligentes, mais capazes, e acho que o momento-chave aí é quando começaram a ver que podem explorar a curiosidade delas, perguntar coisas que não sabem e começar a ter resultados de uma maneira diferente, na sua maneira normal de conversar no idioma, escrito e falado. Essa é uma das primeiras coisas. Por outro lado, há 2 anos, um bocadinho que usamos no dia-a-dia, talvez como consumidores, que às vezes são tarefas como vou de férias com a minha família, posso planificar que recomendações tenho, e depois, obviamente, o mundo empresarial, que está muito mais focado à parte de negócio e como é que isso pode trazer ganhos de produtividade, tanto aos utilizadores finais, com mais diferentes linhas de negócio e as partes mais técnicas. Portanto, cada vez há mais e cada vez estão mais embebidas nas soluções, mas também é muito mais fácil criar soluções com esta onda mais recente de inteligência artificial, também chamada como gerativa. E apesar dessa onda toda a volta da inteligência artificial, também é importante que as pessoas lembrem que a IA ainda, ou eu digo ainda, pode ser que um dia seja diferente, mas ainda não resolve todos os nossos problemas, não é? E não sei, quando é que foi a primeira vez que tu te apercebeste, ok, a IA pode mesmo mudar a forma, especificamente aqui, como eu trabalho? Ok. Obviamente eu tenho a sorte e o prazer e a minha paixão de trabalhar com inteligência artificial há bastantes anos. E sempre acreditei seriamente, mesmo quando a tecnologia era um bocadinho diferente da que temos hoje ao nosso acesso, que realmente vai transformar e mudar o dia-a-dia, o mundo, as pessoas, a sociedade, de várias maneiras que vai para as décadas por vir. Mas se olhar um bocadinho para a história mais recente, acho que foi precisamente há 3 anos quando comecei a dizer que as pessoas puderam começar a interagir com estes modelos no dia a dia e experimentar, e estes modelos têm começado a fazer também tarefas cada vez mais naturais para os humanos, não só entender o texto, como poder passar-lhe um documento e dizer, ok, podes-me gerar um resumo disto, como também podemos falar com áudio, que é a maneira como nós estamos a conversar aqui, como passar-lhe os conteúdos que nós estamos habituados a consumir, seja uma imagem, um conjunto de imagens, um vídeo, e sobre essas capacidades começar a perguntar. Portanto, quanto mais se acercou às capacidades humanas, mais começou a se dar, que é um pouco o que vemos nos últimos 2, 3 anos. Sem embargo, como tu disseste, continua a ser software, não resolve tudo de um momento para o outro, continua a resolver aproximações diferentes, especialmente do ponto de vista de negócio, que cada vez mais começam a ver grandes benefícios nas empresas. No meu caso, por exemplo, eu lembro-me que tu falaste em 3 anos, no meu caso, eu percebi mais que começamos a utilizar mais na Bosch há cerca de 1 ano e meio, pelo menos na minha área, né, de comunicação, há cerca de 1 ano e meio, ou mesmo 1 ano para cá, realmente foi muito mais forte. Falando de impacto, quais são as ferramentas que a Google está a utilizar hoje ou está a disponibilizar hoje nas empresas? Ok, sempre quando falamos disto gosto sempre de fazer um parênteses, talvez um bocadinho alargado, mas que é importante. A Google, obviamente, como empresa, é uma empresa que existe há 25 anos e no seu DNA, de alguma maneira, existe a inteligência artificial desde sempre, desde os primeiros algoritmos de pesquisa na internet, e se olharmos para hoje em dia, nas suas diferentes linhas de negócio e aplicações, expõe, especialmente para consumidores, para milhões de consumidores, ferramentas que têm inteligência artificial embebida, como falámos na pergunta anterior. E estou a falar, obviamente, de coisas que nós estamos habituados no dia-a-dia, como, por exemplo, usar o Google Maps para irmos de A para B, ver um vídeo no YouTube e ter uma recomendação de algo que nos interessa, pesquisar na internet. Esta é uma parte, como dizia, é parte muito focada no consumidor. Depois, quando entramos no mundo da empresa, para já ver um bocadinho mais à tua pergunta, obviamente esta é uma outra parte dentro do Google, que é a Google Cloud, onde eu trabalho,
que praticamente o que fazemos é criar e disponibilizar soluções de inteligência artificial para que as empresas comecem a adaptar. E aí eu acho que existe uma ótica de duas aproximações. A primeira são os utilizadores mais do dia-a-dia, por isso talvez dizes há um ano e meio começaste a ver mais, que são talvez os utilizadores menos técnicos, mais de negócio, e aí, por exemplo, utilizando o Workspace, outras ferramentas, começamos a ter o Gemini e outras ferramentas embebidas para nos assistir nas tarefas do dia-a-dia. Essa é uma parte. Por outro lado, obviamente as empresas também querem continuar a modernizar os seus sistemas e melhorar muitas das tarefas ou processos de negócio, e aí estamos a falar um bocadinho mais da parte de build, onde existe, no caso da Google Cloud, uma plataforma, Vertex, que permite às empresas desenvolver ou combinar componentes para chegar a uma solução, uma arquitetura end-to-end, que depois vai à produção e começa a produzir esse tipo de resultados. Portanto, acho que é sempre importante olhar nesta estratégia de chegar perto dos utilizadores menos técnicos de negócio e também os mais técnicos que possam construir mais avançado. E consegue dar-nos algum exemplo em que a utilização dessas ferramentas permitiu melhorar a produtividade ou reduzir custos das empresas? Ou seja, especificamente como é que a IA está a ajudar a reduzir custos e melhorar a produtividade? Sem dúvida. Na verdade, há poucos meses publicámos mais de 800 casos de uso de empresas de qualquer indústria, inclusive obviamente também setor público, hospitais, banca e muitos mais. Portanto, isso mostra também como a adoção começa a ser. Eu gosto sempre de falar de alguns nomes, os quais obviamente são clientes que trabalhamos há algum tempo, e a nível da Europa, portanto, a Vodafone, por exemplo, grande parte da banca, HSBC, Deutsche Bank, o Spotify, uma vez mais uma ferramenta no nosso dia-a-dia que tem bebido muito. Mas já que estamos em Portugal e falar em português, também acho que gosto de falar dos clientes portugueses que têm também estado neste caminho de adoptar a IA com a Google Cloud e com empresas conhecidas como a EDP, a NOS, a Caixa Geral de Depósitos, também a Secretaria Regional de Educação da Madeira, Ciência e Tecnologia e a Jerónimo Martins, só alguns exemplos. Indo um bocadinho talvez mais diretamente à parte das métricas de retorno do negócio, porque eu acho que é sempre importante ver que impacto tem. Há assim 2 ou 3 que eu gostava de mencionar. A primeira é a Low Holidays, que é das maiores, penso que até a maior agência de viagens no Reino Unido, que também a operar na Alemanha, e eles começaram, já existe há muito tempo, mas na altura obviamente da pandemia tiveram que acelerar um pouco, porque como podem imaginar o volume de contactos era exponencial, e o que eles fizeram foi criar um agente virtual, que os utilizadores podem fazer chamadas, neste caso por voz, e começaram a ter retornos por cada contacto, 55% destas chamadas podiam ser resolvidas totalmente por um agente, neste caso de voz, sem ser necessário passar a um operador de contact center. E o número que eles publicaram na altura foram mais de 3 milhões de dólares de optimização anual neste tipo de operação. Portanto, eu acho que isso é muito bom. O segundo que também gosto de sempre falar, também se aplica muito à parte de comunicação e marketing, é, por exemplo, a empresa Kraft Heinz, provavelmente mais conhecida por fabricar vários produtos alimentícios, entre eles o ketchup que conhecemos. E eles aí começaram a utilizar estas capacidades de gerar imagens com estes modelos especializados nisso para poder criar campanhas de marketing mais rápido e mais personalizadas. E aqui estamos a falar de passar de 8 semanas para 8 horas, porque eu acho que é extremamente impressionante. E a última já um pouco mais no mundo do comércio online e do retail, muitas das empresas com as quais trabalhamos têm esta necessidade de atualizar o catálogo de produtos, porque vão sempre mudando e conseguem rapidamente ou gerar imagens ou texto para complementar os produtos, e temos visto capacidade de atualizar ou melhorar o catálogo de 5 vezes. Portanto, estes são alguns dos números de diferentes ângulos de use cases que acho que têm muita relevância. Muito bom. Falaste do call center. Nós na Bosch também temos agora, nós temos um serviço de comunicação também, que opera a partir seja de Vigo, seja de Barcelona, nesse caso para vários clientes na Europa, e nós temos também essas funcionalidades, que pode ser um colaborador que é português, que está a atender o mercado alemão, e a própria inteligência artificial permite fazer essa gestão, mesmo o colaborador português não falando a língua alemã. Por isso, acho que é uma mais-valia que várias empresas já, se não, ainda não implementaram, vão implementar no futuro, e nós podemos estar a ligar para um call center no futuro e falar com uma pessoa que se calhar até parece estar a falar a nossa língua, mas efetivamente não é. Na verdade, sem querer interromper isso, recordo uma coisa que lançámos relativamente há poucos meses, que é precisamente conseguir utilizar esta inteligência artificial bastante recente e avançada para quebrar as barreiras da linguagem que nós vamos a descrever. E no nosso software de conferências, que é o Google Meet, que faz parte de muitas empresas no dia-a-dia,
temos esta capacidade de uma pessoa estar a falar num idioma, a outra a receber um idioma diferente, e quando ela fala, a traduzir em tempo real, e é realmente impressionante ver como a barreira e a latência é muito baixa, e inclusivamente consegue manter uma voz muito parecida à que é a nossa natural. Portanto, podias-me estar a ouvir agora a mim a falar, não sei, alemão ou outro idioma perfeitamente. Eu espero que as pessoas não deixem de aprender línguas. Não, eu adoro aprender línguas. Portanto, eu também. Também existem várias soluções que começam a utilizar a inteligência artificial para melhorar a aprendizagem de idiomas. Pois, imagino que sim. Ia dar o exemplo também mais concreto, por exemplo, da nossa equipa de comunicação, que mesmo nós utilizando programas para produção de vídeos, ou então, por vezes até trocando alguma ideia com uma funcionalidade de chat, seja da Bosch, seja de fora, nós podemos, de certa forma, acelerar um processo que levaria muito mais tempo do que no passado. Isso tudo, como eu disse, desde 1 ano e meio para cá, e a forma como tem alterado o nosso próprio processo, seja nosso, seja de outros departamentos na própria Bosch, é algo realmente muito, por um lado, positivo, mas por outro deixa-nos a pensar, ok, o que virá no futuro, não é? Nós não sabemos. Por isso faço aqui mais uma pergunta, porque nós, ao termos estarmos mais libertos para focarmos naquilo que realmente importa e aumentarmos a nossa produtividade onde nós realmente acrescentamos valor, podemos considerar que a IA vai nos permitir fazer não necessariamente mais, mas melhor. Então, tu achas, de certa forma, que a IA pode ser um desbloqueador de criatividade, pode funcionar como um desbloqueador de criatividade, de produtividade, e não apenas nos processos mais chatos da própria empresa? Sem dúvida, e já começamos a ver isso a acontecer muito, uma vez mais no dia a dia, às vezes, das pessoas, mas também nas empresas. Eu acho que a parte criativa, realmente, estas ferramentas trazem umas capacidades que, se pensássemos uma vez mais há 2, 3 anos atrás, ou nós teríamos, ou seria extremamente custoso desenvolvê-las durante vários meses para chegar a algo muito customizado. Agora, realmente estão acessíveis para as empresas facilmente. Eu aí sempre falo, obviamente, de modelos de gerar imagens e vídeo. O melhor exemplo criativo acho que não pode ser, onde podemos customizar com poucas palavras para chegar a um conceito muito rápido, por exemplo, no marketing, onde queremos fazer um protótipo, ver se funciona, como também outro tipo de agentes, por exemplo, de gerar ideias. Uma vez mais, nós como humanos, se nos pusermos juntos numa sala, chegar a, não sei, talvez o nome de uma marca que queremos lançar ou a descrição de um produto novo que vem para o mercado, conseguimos interagir entre nós, mas por que não também trazer um agente que tem capaz de gerar ideias, depois lhe damos um briefing ao nosso objetivo, que nos ajuda, como se tivéssemos mais a capacidade de ter ideias e, obviamente, depois como humanos, podemos analisar e decidir qual é que faz sentido no nosso objetivo. Esses são 2 exemplos que eu acho que são muito, muito potentes no nosso dia-a-dia e potenciam a nossa criatividade. Eu, por acaso, ia fazer-te essa pergunta mais à frente, que é... O que são os agentes, né? Porque nós falamos dos assistentes IA, dos bots, mas hoje em dia fala-se cada vez mais nos agentes. Eu li que são sistemas de software que usam a IA para alcançar objetivos e concluir tarefas em nome dos utilizadores. Mas o que tu me podes dizer? Porque isso é uma definição muito standard, né? Então... ainda assim acho que é uma boa definição. Obviamente, como qualquer tecnologia emergente, há sempre diferentes maneiras de definir, especialmente o conceito de agente, até porque não é novo, apenas agora se está a ver realmente o potencial e a adopção. Eu gosto sempre de ir um bocadinho à história recente que temos vivido com a inteligência artificial, e acho que qualquer empresa, em algum momento, teve a necessidade de criar que se chama tipicamente um chatbot. Eu prefiro usar o tema agente conversacional. Porquê? Porque pode ser de conversa escrita, como de voz, como o caso que eu falei antes. E essa é daí que vem um bocadinho esta capacidade. Depois começamos a ver cada vez mais a capacidade de ser assistidos, e aí no fundo é um operador virtual que, se quisermos estar ao nosso lado, podemos ter de fazer perguntas, ajudar-nos na nossa tarefa, e essa realmente já começa a desbloquear imensa produtividade e, uma vez mais, ser capaz de ser criativo mais rápido. E depois, obviamente, agora, desde o final do ano passado, diria, começou-se a ver muito este termo em inglês que chama-se Agentic AI, e eu acho que a maneira mais simples de pensar ou de escrever é exatamente pensar talvez como pensam os humanos, ou seja, quando nós, na nossa vida, fazemos uma tarefa, por muito simples que seja, não sei, vou pôr um exemplo mesmo da vida normal, quando vamos, não sei, a um restaurante para almoçar, nós temos no nosso cérebro um conjunto de passos que fazemos que não pensamos neles. Sentamos, olhamos para o menu, escolhemos o que é que queremos pedir e, obviamente, pedimos até que chegue à comida, ok?
são passos inconscientes, mas o nosso objetivo é, claro, é chegar de A a B. Portanto, não deixa de ser esse o objetivo de um agente, conseguir alcançar uma tarefa e fazê-lo da maneira mais estruturada e passo por passo, ok? Depois isso conecta muito com os processos de negócio. Quando temos que fazer, por exemplo, não sei, uma transação ou validar que um seguro pode ser coberto por uma pessoa pedi-lo, existem esses passos que temos que fazer um por um e onde a inteligência artificial tem capacidade não só de fazê-los, mas de dispor de ferramentas, que seria, por exemplo, reconhecer numa imagem se o nível da DAM é autossuficiente, conectar com a base de dados para ver se este utilizador tem direito a esta, tudo mais, e no fundo acaba por ser esse sistema. E essa é um bocadinho a grande ideia dos agentes. Também se fala muito de como os agentes vão começar a trabalhar em equipa, tal como as pessoas. Portanto, existem agentes mais especializados que, em algum momento, quando têm que fazer uma tarefa ou mais complexa ou mais em paralelo, poderão chamar os outros agentes da mesma maneira que talvez operamos nós, os humanos. Essa é um bocadinho a grande ideia com os agentes e acreditamos que vai transformar muito seriamente os processos de negócio das empresas e a produtividade, independentemente da área que trabalham. E eles já estão aí? Ou ainda falta alguma coisa para implementar? Acho que é uma excelente pergunta. Eles já estão aí e temos casos de vários clientes que, uma vez mais, já têm muita experiência em criar soluções de inteligência artificial, alguns deles muito antes desta onda, e isso ajuda bastante porque as bases estão sedimentadas, existe um processo claro de dados, como trabalhar com os dados, porque os dados são extremamente importantes. Portanto, eu acho que já estão aí e nós, literalmente, se não me engano, há 2 meses lançámos um framework open source para que qualquer pessoa possa utilizá-lo e criar exatamente este tipo de agentes, e lançámos também um protocolo, também open source, que permite que estes agentes comuniquem, que na verdade está suportado por mais de 50 empresas na indústria, para que seja um pouco um standard. Portanto, já estão aí. No entanto, é uma tecnologia também bastante nova, com a qual se começam a criar mais standards para que seja mais fácil a adoção. Mas sim, é possível criar um agente destes, fazer um processo bastante complexo e pô-lo em produção, e que se comece a automatizar tarefas e também ter, obviamente, o poder de controle de decidir quando é que o agente é autónomo ou quando é que precisamos da validação humana para tomar uma decisão que pode ser mais ou menos automatizada. E essa questão dos agentes pode ser ainda um pouco assustadora para aquelas pessoas que veem a IA como uma ameaça, não é? Aos nossos empregos e tudo. Mas, de certa forma, nós também temos que estar conscientes daquilo que vai continuar a desenvolver, daquilo que há e daquilo que ainda vai ser no futuro, e proativamente também fazer um próprio reskilling das nossas competências para saber lidar com isso e para saber qual é o nosso papel, efetivamente, qual é o papel que o ser humano vai ocupar em conjunto com esses agentes e outras soluções que venham no futuro, né? Não sei se está de acordo com isso ou não, mas sem tanto medo de que vai haver uma substituição. Se calhar vai ser uma complementaridade, não? Sem dúvida. A maneira que gosto de falar é um bocadinho de superpoderes, como humanos, coisas que se calhar ou não fazíamos ou que não são a nossa especialidade, tal como a criatividade que falámos há pouco, que nos vem complementar e permitir fazer coisas melhor ou diferente. Portanto, nós quando falamos com as empresas falamos muito do sempre existiu, que é o change management, não? A mudança para uma nova ferramenta. Obviamente esta é uma ferramenta muito mais potente do que se calhar vimos no landscape da tecnologia nos últimos 10 ou 20 anos, tal como vimos com a internet, como vimos talvez com o fogo e com outras coisas que passámos por elas, e a ideia precisamente é essa, é que se comece a falar, a utilizar, a experimentar, para que todas as pessoas possam estar habituadas a utilizá-las e complementar. E aí acho que é um bocadinho também dentro das empresas, os programas de skilling, reskilling ajudam muito a utilizar as melhores capacidades que se vão lançando no mercado de inteligência artificial. E que as pessoas percebam que efetivamente elas têm muito a ganhar, porque eventualmente uma pessoa que não sabia escrever assim tão bem quanto isso, se souber fazer um bom prompt, hoje pode escrever um artigo, uma notícia, aquilo que ela quiser, não é? A mim ajuda-me imenso, parece que falo um inglês fantástico quando peço ao Gemini para rever, pôr um tom mais profissional, tudo isso é extremamente eficiente, mas este é o tipo de pequenos passos que já estão muito embebidos no dia-a-dia da maior parte dos utilizadores e cada vez vão estar mais. Exatamente. E como é que as empresas podem integrar a IA nos seus fluxos de trabalho sem criar essa resistência por parte das pessoas? Ok, acho que é um bocadinho ao que falámos antes, que é a maneira mais simples, na minha opinião, e que temos visto ter êxito com os clientes, é quando as capacidades de inteligência artificial, como muitas que falámos agora, sumarizar, gerar conteúdo, imagem e muitas outras coisas, começa a estar embebida nas próprias aplicações e começamos a ver grande parte das soluções de software que existem no mercado começar a trazê-las embebida. Essa, digamos que traz menos fricção. Depois, como falámos também, esta parte do skilling do workforce, e aí existem várias aproximações de tocar, de fazer sessões internas,
falar que tipo de ferramentas existem, das mais simples, das mais complexas, para que as pessoas também percebam e possam adaptar no que é a sua função, porque obviamente é diferente alguém que esteja em marketing, em supply chain, em finanças, o tipo de ferramentas ou o outcome ao qual quer chegar. Na minha opinião, uma das coisas mais importantes também é conseguir medir, porque a maneira como vamos introduzindo algumas ferramentas é ver qual é que esse impacto começa a ter, uma vez mais, ao que é o processo de negócio, e isso é um bocadinho talvez um layer mais de governance, de ter essas métricas de monitor e tudo, que é importante ver como é que se começa a fazer o progresso. Mas tudo volta um bocadinho à parte do change management e quanto mais flexível seja, melhor se consegue fazer essa adoção. Obviamente cada empresa é um bocadinho diferente e há processos de negócio que são talvez mais antigos, com software mais antigo, que também têm que ser modernizados e que aí a inteligência artificial pode ajudar muito nesse passo, comparado com o que seria há uns anos atrás. Mas algo que também pode criar resistência não é só a questão da você substituído por um agente de AI, mas também a questão da privacidade, porque nós vemos, acho que principalmente pela experiência que temos a nível pessoal, não é? Sim. Seja com a internet antes da IA, seja agora com a internet cada vez mais com a IA. Como é que a Google está a olhar para essa questão da privacidade, dos dados, da segurança? Como é que vocês estão a olhar para isso? Acho que este é um tema extremamente relevante e agradeço que tenhas perguntado. Do ponto de vista da Google Cloud, é a prioridade mais alta e obviamente não é negociável. Mas na verdade isso já acontecia antes da inteligência artificial. Qualquer solução de software que seja utilizada a cloud tem que ter essas garantias. Desde que começamos a disponibilizar estes modelos, como o Gemini e outros, desde o primeiro dia que temos uma mensagem muito clara com os nossos clientes Enterprise, que basicamente não armazenamos as prompts, como me perguntaste antes, nem sequer as utilizamos para melhorar os nossos modelos. Portanto, digamos que é out of the box, garantido, obviamente, pelas condições dos produtos. Depois, voltaria também um bocadinho ao que disseste ao princípio, de como integrar com toda que é um entorno empresarial e, como disseste, continua a ser software, e eu estou totalmente de acordo, continua a ser software. E, portanto, grande parte das boas práticas que se utilizavam antigamente quando temos uma aplicação web, uma aplicação mobile, um CRM, uma base de dados, tem que se pôr em prática. Portanto, capacidades de segurança, de networking, têm que estar desenhadas para isso e asseguradas da mesma maneira que fazíamos com o software. E aí, obviamente, disponibilizamos todas as ferramentas para que as empresas possam criar dentro do seu entorno seguro, empresarial, em base aos seus critérios. Portanto, aí eu acho que as ferramentas são as mesmas e a privacidade está, como disse, parte dos nossos requisitos. E vê alguma diferença entre essa abordagem da Google e de outras empresas na Europa e em outras partes do mundo em relação à privacidade? Ou, no vosso caso, pelo menos é transversal? Não olho muito para as outras empresas, olho para os nossos clientes e as necessidades que eles têm, e por isso, como disse, desde o primeiro dia fomos bastante claros que os nossos modelos no Vertex, como falei, a plataforma, não são usados os prompts, não sabemos realmente o que é que se faz aí. O que vejo, obviamente, é alguns tipos de empresas, obviamente alguns países têm um requisito específico que possam executar estes modelos ou estas plataformas dentro do que é a sua jurisdição física, e o que temos vindo a trabalhar é tentar desenvolver que o modelo esteja disponível em mais regiões, como pode ser em Londres, em Frankfurt e tudo mais, e obviamente percebemos perfeitamente esse requisito dos clientes, que às vezes é puramente legal, e continuamos a expandir para assegurar esse tipo de requisito. Esse é o que eu vejo mais comum. Ok. Agora, chegando já ao fim da nossa conversa, eu vou dizer, olhando para os próximos 2 anos, mas sabendo que 2 anos eventualmente é demasiado tempo aqui quando falamos de inteligência artificial, que o desenvolvimento é muito mais acelerado do que tudo aquilo que nós experienciamos até hoje. Que tendências achas que vão marcar o uso da AI nas empresas? Excelente pergunta. Costuma-se dizer que a inteligência artificial é boa para ver no futuro. Uma vez mais, antes das LLMs, por exemplo, dizer quando é que vou pedir um cliente, quando é que que forecast de vendas tenho num sítio específico, mas ao contrário é muito difícil para ver o futuro da IA, e acho que é extremamente arriscado tentar fazer uma grande aposta de onde é que vai estar daqui a 2 ou 3 anos. Sem embargo, vemos bastante as tendências no mercado e continuamos a desenvolvê-las ativamente porque queremos que é a direção certa para que as empresas se beneficiem mais. E são 3 principais. Uma delas já falamos bastante, mas eu acho que realmente é o que vamos continuar a ver nos próximos meses, que é a adopção de Agentic AI, como dizia, para automatizar cada vez mais
processos. Portanto, aí vamos continuar a ver. Obviamente tem que haver uma plataforma, tem que haver um processo de entender como funciona, fazer deploy e começar a ver os benefícios. Depois a segunda, que também já se fala há muito tempo, que é as capacidades de que a inteligência artificial seja mais personalizada. Para que a inteligência artificial, estes processos sejam mais personalizados, tem que nos conhecer, tem que conhecer os utilizadores, o histórico das ações, o que é que eles fizeram e tudo mais, e com isso dar-lhe algo mais contextualizado e mais personalizado. E tenho a certeza que todos estes agentes mais automatizados vão ter em contexto o que é que o utilizador, que pode ser, como disse, um humano ou um outro agente, pede, e fazê-lo mais personalizado, ou se não, sugerir e perguntar para continuar a contextualizar e ser personalizado. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante e que obviamente se aplica quando temos clientes finais ou consumidores que esperam mais personalização. E a última, que uma vez mais é uma área de paixão minha há muitos anos e que começamos a ver no mercado que começa a avançar muito rápido, é como trazer todos estes conceitos, toda esta inovação de inteligência artificial no que são os processos robóticos. E obviamente aí há muitas capacidades. Robots existem já há muito tempo nas fábricas, noutros contextos. Nós temos vindo a desenvolver também a Waymo, que é uma empresa do grupo da Alphabet que tem mais de 1 milhão de quilómetros por dia circulados nos Estados Unidos e agora no Japão. Portanto, a condução autónoma é um dos setores, obviamente, da robótica, mas qualquer empresa que tenha capacidade ou necessidade de mover, transportar, tudo mais, de uma maneira autónoma, é importante. Portanto, o que vemos e temos feito muito research aí, é os modelos deste tipo, como o Gemini que falámos, poder vir dentro de um próprio robô, com um braço ou com qualquer capacidade. E eu acho que vamos começar a ver bastante, e estamos a trabalhar muito nesse sentido também. E se calhar não vai ser preciso 2 anos para falarmos disso como realidade. Eu acho que vai continuar a avançar muito rápido e eu acho que também é muito importante na mentalidade do dia-a-dia das empresas perceber que este ritmo de inovação, não só da Google, da indústria em geral, é bastante rápido e temos que estar confortáveis com isso e tentar tirar o melhor benefício, porque vai continuar. Portanto, sim, talvez não sejam 2 anos. Ok. Obrigada, Tiago, Obrigado, por essa conversa. Um prazer. Foi muito bom perceber como é que a inteligência artificial realmente está a mudar o nosso dia a dia nas empresas, também em casa, de certeza. E a quem está a ouvir-nos, espero que tenham gostado da conversa, espero que utilizem cada vez mais também as ferramentas de inteligência artificial e descubram as potencialidades dessas ferramentas, porque realmente há muitas. E espero que continuem a seguir-nos, acompanhem-nos nas redes sociais e até o próximo episódio.